Fala pessoal, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo no Podrobic FS e hoje eu quero te mostrar um jeito muito interessante de fazer aquele tipo de filtro. Eu quero buscar somente um produto, mas se o parâmetro não for informado, eu quero listar todos os produtos da tabela. Existem várias formas de fazer isso, existe como fazer isso em PSQL, mas existe também uma maneira de você fazer através de SQL somente, de forma performática inclusive. Agora, como que faz isso em SQL, já que o filtro pode ou não ser informado? Tem como tirar o where do meu select de forma dinâmica? Na verdade não é bem isso não. Então dá uma olhada aqui na tela e vamos ver como é que isso funciona. Então vamos lá, o exemplo que eu quero dar aqui para vocês é sobre a tabela produto. Bem simples, bem tranquilo, fazer assim, ó, select from produto P, e aí vou pegar alguns campos aqui, ó, p.id, código barra descrição. Só esses campos aqui já são suficientes. Por quê? Porque o negócio aqui é meu where, certo? Então where p.id igual a .pid, certo? F9 aqui. Se eu tentar colocar o ID número 1, ele vai buscar o produto número 1. Mas eu não quero ter que escrever outro select, porque se a pessoa não informar parâmetro nenhum, tem lá aquele campo na tela que a pessoa pode digitar o código do produto. Se ela não informar nada, eu não quero ter que mexer no meu select, eu quero simplesmente mandar nulo para ele, certo? Dessa forma aqui, manda nulo, dá um ok, e aí a gente espera o resultado. Só que eu não quero o resultado de nada. Nesse caso, se eu mandei nulo, eu não quero que seja listado uma lista vazia, eu quero que seja listado todos os produtos, porque eu não filtrei por nada, ou seja, é para listar tudo. Então, no SQL, como que a gente faz isso sem precisar partir para PSQL nem nada, sem precisar fazer nada mirabolante? Então, primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é tratar esse parâmetro. Então, aqui a gente não vai mais usar uma conexão direta aqui com p.id. A gente vai fazer um tratamento do parâmetro com CTE. Como que eu faço? O if. Vou colocar aqui, ó, par as, abre e fecha parênteses, certo? Par é o nome do meu CTE e vou colocar aqui a coleta do meu parâmetro. Então, select asterisco from rdb database. No lugar do asterisco eu vou colocar o quê? A própria coleta do parâmetro. Cache, abre e fecha parênteses, pid e vou chamar ele de id. Beleza. Então, eu vou trabalhar com o meu ID a partir de agora. Só que para não precisar ficar fazendo um cache, que inclusive faltou aqui, ó, as integer, certo? Faltou esse as integer aqui. Então, para não ter que ficar fazendo cache, .pid, as integer, toda vez que eu for trabalhar com ele, eu vou transformar ele em tabela derivada. Dessa forma, select from, abro parênteses e aqui embaixo coloco esse cara aqui e dou um apelido para ele. O apelido vai ser P, certo? Então esse P aqui, ó, eu vou colocar aqui em cima assim, p.id, certo? Então eu só preciso utilizar p.id para poder referenciar esse cara aqui, beleza? Muito bem, o que a gente precisa fazer aqui agora? Tratamento do campo PID, certo? Para a gente poder tratar é o seguinte, se ele passar um valor, eu quero que ele assuma esse valor. Se ele passar nulo, eu quero que ele assuma um outro valor, que aí a gente vai criar uma faixa de IDs, do ID inicial até o ID final. Então aqui vai ser o ID underline in. Então, se esse cara aqui for nulo, eu quero que ele assuma 0, certo? Porque o ID inicial vai ser 0 e aí tem que listar todos os produtos. Então, coalesce, abro parênteses, p.id, vírgula 0, fecho parênteses. Beleza, é isso que eu preciso. Eu preciso que, se não foi informado ID, ou seja, foi passado nulo no meu campo, então eu quero que ele assuma o valor padrão 0, beleza? E aí a gente precisa colocar aqui o mesmo valor para o ID fim, certo? Que o ID fim é o quê? É o máximo do ID que ele pode pegar. Então, vamos considerar aqui, ó, o ID inicial é fácil de pegar, aqui é 0. Qual que é o ID final? Eu não posso fazer uma consulta na minha tabela de produto, quer dizer, até posso fazer uma consulta na tabela de produto para saber qual foi o último ID utilizado, ou de repente buscar o número do generator. Buscar o número do generator é interessante, mas tem outra coisa que dá para a gente fazer aqui, que é colocar o limite do integer, certo? Para a gente poder calcular o limite do integer, como é que faz? É bem facinho, porque o integer é um campo de 32 bits, portanto, se eu fizer assim, ó, 2 elevado, que é o sinal chapeuzinho lá, né, o circunflexo, elevado a 32 bits, certo? Dou um enter, subtraio por 1, esse aqui é o limite do meu integer. Opa, pera aí, eu acabei de deixar um detalhezinho aqui, eu sabia que estava esquisito esse cálculo do integer e do big int que eu vou fazer mais pra frente no vídeo, mas é o seguinte, o cálculo, o número é de 32 bits, só que quando a gente faz o cálculo, ao invés de fazer o número elevado a 32 bits, na verdade eu faço o número elevado a 31 bits. No final subtrai por 1. Então o limite do integer aqui está errado só por esse detalhe, mas é só fazer o cálculo certinho aí que não vai ter problema, beleza? Então vou dar um Ctrl+C aqui, ó, e vou pegar todo esse número e vou colar ele aqui, certo? Então,
Se esse aqui é o limite do integer, concorda comigo que não vai ter nenhum ID acima dele, certo? Então, sempre é no máximo esse ID aqui. Se for um big int, é um campo de 64 bits. Como é que a gente faz? 2 elevado a 64 menos 1. Esse aqui é o big int. Então, esse valor você colocaria ali. No meu caso, que é integer, então eu vou deixar assim mesmo. Tranquilo? Então, a gente já tem aqui ID in e ID fin. Então, se por acaso a pessoa informar um valor no parâmetro PID, ele vai retornar aqui, ó, o valor que você informou. No meu caso, eu vou informar 1. Então, ele vai retornar 1 aqui no ID in e 1 também no ID fin, certo? Então, aqui, ele vai sempre retornar o que tiver preenchido. Agora, se esse cara aqui for nulo, vale os valores que estão aqui depois da vírgula, certo? De 0 a esse número enorme aqui. Beleza? Então, o que eu faço aqui agora para poder usar esses parâmetros? Perceba, eu não vou mais usar igualdade aqui. Eu vou usar o quê? O between, certo? E para poder acessar esse CTE aqui, eu vou colocar ele aqui na frente, ó. Da tabela produto P, vírgula, par, certo? Então aqui eu posso colocar assim, ó, par, ponto, que é o nome do meu CTE, ponto, e aí coloca id underline in, end, par.id underline fin, beleza? Então dessa forma aqui, eu já acessei o meu CTE, certo? Através dessa vírgula. E essa vírgula representa uma junção simples, que é sempre 1 para 1, certo? E aí aqui, ó, p.id between par.id in end par.id fin. Beleza, então, se eu informar um valor, vamos rodar tudo isso aqui, ó, F9. Se eu informar o valor número 1, vamos lá, só esperando aqui responder. Como meu banco é em nuvem, ele demora um pouquinho, mas beleza, só a primeira vez. O IBExpert demora bastante para poder trazer esses dados. Isso é uma coisa que me incomoda um pouco, mas vamos lá. Ok, aqui, coloquei o ID 1, retornou o produto 1, retornou. Como ficou a performance disso? Vamos vir aqui na performance e ele fez a leitura de apenas um registro. Por quê? Porque no Plan Analyzer a gente consegue ver que ele conseguiu fazer a leitura da tabela produto utilizando o índice da PK, que é excelente, certo? Então, aqui não tem mais o que se fazer. O que eu vou fazer agora? Vamos testar a parte do nulo, certo? Ou seja, o parâmetro não foi preenchido na aplicação. O que vai acontecer? Se não vai preencher, ele vai vir aqui como nulo, certo? Se ele vier como nulo, ok. Então a gente tem o mesmo script contemplando as duas situações e nesse caso aqui ele fez uma leitura de quantos? 2.000 registros porque eu rodei sem fetch-all, certo? Então vamos cancelar aqui, ó, e vou dar um Shift F9 também, certo? E aí vou deixar nulo ali mesmo, ok. E aí ele vai fazer a leitura de todos os registros da tabela. Por quê? Porque eu não passei parâmetro nenhum para ele, ou seja, ele tem que listar todo mundo. Se eu olhar aqui os resultados, ele leu de fato 10.000 registros e exportou também os 10.000, certo? Então tá tudo exportado aqui sem problema nenhum. Tá aqui os 10.000 registros. Então você não precisa ficar montando o seu select em tempo de execução. Basta fazer o tratamento de ID inicial e ID final. Pode ser data inicial, data final ou uma data específica também. E aí você sempre coloca aqui, ó, com between. E aí, beleza, resolveu o problema. Tranquilo? Então, vídeo de hoje é isso, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like aí, porque é extremamente importante para a relevância do canal. A gente já chegou a 5.700 inscritos no YouTube, cara, é muita gente, bicho, tá crescendo, tá crescendo. E se você quer acessar esse script aqui ou todos os outros scripts que eu já fiz aqui no YouTube, tem acesso aqui no meu banco de dados em nuvem, certo? No banco de dados em nuvem tem como você acessar uma view e essa view te mostra o link de cada aula e o script que foi utilizado em cada aula. Você pode pesquisar, inclusive, por um termo que foi utilizado dentro do script para você poder saber como é que se utiliza assistindo a aula que está linkada lá, beleza? Então, por hoje é isso, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, tchau, tchau.